Amém, queridos. Amados, eu desde o início, do ano que Deus tem falado no meu coração para estar pregando sobre o Espírito Santo. E a última vez que eu ministrei, eu falei um pouco sobre o dom do Espírito Santo. E nessa linha dos dons do Espírito Santo, eu quero estar trazendo para os irmãos nessa noite sobre a sabedoria. Porque sabedoria é um dom do Espírito Santo. Aliás, sabedoria só é dado por Deus. É um dom dado por Deus a nós. Então eu quero compartilhar com os irmãos a palavra que está lá na epístola de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4 ao verso 11. Vocês vão me perdoem, hoje eu estou um pouco tenso, é normal, mas eu estou mais tenso do que estava nos outros dias. Capítulo 12, verso 4 ao verso 11. Que diz a palavra do Senhor assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecias. E a outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Pai, lemos a Tua palavra, e eu te peço nessa noite, Deus, que o Senhor trate conosco, fale conosco nessa palavra, Senhor, que nenhum de nós venhamos a sair daqui sem entender os Teus propósitos nessa palavra. Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua presença aqui. Não permita que eu venha atrapalhar a ministração dessa palavra, mas trate comigo, Senhor, e trate com a sua igreja, em nome de Jesus, amém. Poder sentar, irmãos. Queridos, nós lemos nesse texto que os dons são do Espírito, e Ele distribui a cada um segundo lhe apraz, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Deus nos dá dons, como nós ministramos na última quinta-feira que eu estive ministrando a palavra, falando sobre os dons, que Ele nos dá dons para que esses dons sejam úteis na obra. Isso é uma coisa que nós precisamos entender. Os dons do Espírito Santo que Deus nos concede não é para eu me gloriar, nem para fazer de mim um outdoor e falar, não, esse pastor ele fala em línguas, aí coloca o pastor Paulo lá, não, o pastor Manuel ele tem é mestre, aí bota o pastor Manuel lá nas alturas. Não é para isso, irmão. Deus dá dom ao pastor Manuel, e eu louvo a Deus por isso. Deus dá dom a você, e eu louvo a Deus pelos dons que Ele te dá, mas o dom que Ele concede a cada um de nós é para que esses dons sejam bênção para a igreja. Amém, queridos? Bênção, não para nós nos gloriarmos com isso, porque um só é o Senhor, e só é Ele, a Ele nós devemos a honra, a glória, o louvor, a Ele nós devemos tudo para Ele e por Ele. Então a Ele seja dado a honra. E o primeiro dom no qual é destacado aqui nesse verso 8, ele diz, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e logo a seguir ele fala da palavra de conhecimento, ou seja, primeiro dom a palavra de sabedoria, e depois o conhecimento. Portanto, irmãos, o que é dom de sabedoria e o que é sabedoria? E o que Paulo quer dizer para nós, o que Paulo quer tratar conosco nessa ministração dessa palavra, porque ele que é ministrado e dirigido pelo Espírito Santo, ele escreve essa palavra à igreja de Corinto. O que Paulo estava tratando com aquela igreja? Através do Espírito Santo que habitava nele. O que será que nós temos para aprender nessa noite, querido?
Mas a palavra sabedoria, ela vem do original Sofia, que significa, ela deriva da palavra, essa palavra ela deriva da palavra filosofia, ela deriva de sabedoria, de Sofia, ela deriva dessa palavra, ou seja, filosofia, filos é amigo, e Sofia é sabedoria, portanto, filosofia é amigo do saber. Nós conhecemos, irmãos, o filósofo como alguém sábio, alguém que é um cabeção, não é assim que você entende? Não, aquele é um filósofo, é alguém que vive em busca do conhecimento, em busca do saber. E essa palavra sabedoria no original quer dizer Sofia, portanto a Sofia, ela focaliza uma habilidade que Deus dá para compreendermos. É uma capacidade que Deus nos dá para nós interpretarmos cada situação. É uma capacidade que Deus nos dá para clarificar. O sábio, na visão, a sabedoria dada por Deus, é para nós termos uma visão mais ampla das coisas, para termos mais entendimento. Mais entendimento. Para isso Deus nos dá a sabedoria. Aquele que tem esse dom de sabedoria, ele está apto para trazer as soluções em meio aos conflitos. Você vê, quando você tem um problema, você procura, eu considero, não estou, por favor, rasgando seda com ninguém, não há necessidade de nós fazermos isso aqui, mas eu interpreto, o nosso pastor Maurício, ele é um homem sábio, né, pastor? Ele é um homem sábio. Você vai conversar com o pastor, ele vai te ouvir 1 hora, ele vai falar em 10 minutos, ele resolve o problema. Já aconteceu isso comigo, ele me ouviu 1 hora, ele está lá quieto, calado, caladão, daqui a pouco ele fala, pronto, parece que a coisa dá uma clareada, porque eu entendo que ele tem esse dom, graças a Deus, dado por Deus, o dom de sabedoria. Quantas vezes converso com o pastor Manuel, eu aprendo, eu cresço com ele, porque é sabedoria dada por Deus. Sabedoria é isso, irmãos, é clarificar. Então você que está aqui nessa noite, você pode buscar esse dom, irmãos, porque esse dom não é dado especificamente a pastores, ele não é dado especificamente a uma liderança, mas ele é dado a nós, igreja, nós, povo de Deus. Então você pode buscar esse dom. Senhor, eu quero, eu preciso ter sabedoria. Sabedoria para lidar com a sua família, sabedoria para conduzir o seu ministério, sabedoria no seu trabalho, seja aonde você estiver pisando a planta dos seus pés, necessário é ter sabedoria. Por isso ele coloca o dom de sabedoria como o primeiro, porque há uma necessidade muito grande. Por que muitas vezes nós cometemos erros na nossa vida? O que é que nos falta, querido? Nós somos pessoas inteligentes, nós temos conhecimento, mas nem todos têm a sabedoria. Nós não podemos confundir uma coisa com a outra. Aquele que tem esse dom, ele está apto para discernir os problemas, para mediar um conflito. Esse é o dom dado por Deus. Ele começa a revelar as coisas que vêm do coração de Deus. O dom de sabedoria, você vai na profundidade das coisas de Deus. É como se você estivesse estudando a palavra de Deus e nós fizéssemos uma exegese do texto. O que é uma exegese? É você ir na profundidade do texto, é saber o que está no pano de fundo, o que quer dizer o texto, de onde vem, como vem, por que está aqui. É você se aprofundar no texto. Sabedoria é isso, é você ir no profundo de Deus, sabe? É como o profeta fala sobre as águas nos artelhos. As águas nos artelhos, você precisa buscar mais, porque não se conforme com águas nos artelhos. Você pode ter água no joelho, mas quando as águas chegarem no joelho, você não pode se conformar com elas estarem no teu joelho, porque você pode andar um pouco mais, e essa água pode vir dos teus lombos, e você pode ir um pouco mais ao ponto das águas te encobrirem. Ou seja, você pode buscar mais de Deus. Nós podemos buscar mais dele, porque Deus tem mais para nos dar. Você crê nisso? Deus tem muito mais para nos dar. Mas há pessoas que se conformam com aquilo. Eu não estou falando com você, eu ganho pouco. Eu estou falando de negócio, eu estou falando de vida espiritual, eu estou falando de vida zoe. É uma coisa mais profunda do que aquilo que a gente busca no nosso trabalho. Então você pode buscar mais de Deus. Senhor, eu quero mais, eu quero entender a tua palavra. Senhor, me dá sabedoria, porque essa palavra se discerne no Espírito. Essa palavra não é humana,
A gente não pode pegar a Bíblia e ler como qualquer pessoa lê, porque nós vamos nos tornar apenas um conhecedor da palavra, mas não um sábio na palavra. E há como você discernir a palavra de Deus, se você buscar em Deus sabedoria. Amém, queridos? Então, sabedoria é o primeiro dom. O dom da sabedoria, ele não é adquirido por aqueles que estudaram com um grão-mestre. Eu vou estudar, eu vou fazer Harvard, eu vou estudar na melhor faculdade do Brasil, vou estudar na USP para ser sábio. Não, que você pode ler os melhores livros, você pode ser um grande leitor, e nem assim você ter sabedoria. Você pode se encher de conhecimento, mas sabedoria só o Espírito Santo pode lhe dar. E isso não vem de acordo com o seu grau de instrução. Quantos homens nós conhecemos, quantas pessoas nós conhecemos, irmãos, que é sábio e não tem instrução? E quantos que tem muita instrução, que são cabeções, e você olha, não tem sabedoria nenhuma, não sabe lidar com o próximo? Quantas pessoas você conhece assim, que não sabe ler a linguagem do filho, a linguagem da esposa, a linguagem da igreja, não sabe ler a história do outro? Não tem sabedoria, não tem a sensibilidade dada pelo Espírito Santo, mas tem total conhecimento. Conhecemos pessoas assim. Eu quero que você leia comigo, que está registrado, e eu considero isso um hino de adoração, né, escrito por Paulo, lá em Romanos, no capítulo 11. Eu já falei, irmãos, que se eu não fosse cristão, eu seria Paulão. Eu gosto demais de Paulo. Paulo, ele é profundo demais, essas epístolas. Se nós tivéssemos, e eu ouso dizer, com perdão ao próprio Deus, ao Espírito Santo, mas se nós tivéssemos tido entregue a nós somente as epístolas paulinas, pastor, a gente ganharia o mundo. Você concorda comigo, irmãos? Se só a Bíblia fosse só composta das epístolas paulinas, é o suficiente para a gente pregar para o mundo inteiro, de tão rico que é as epístolas paulinas. Então, no capítulo 11, no verso 33, ele vai dizer: só a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis. Olha que hino lindo que Paulo escreve. Paulo escreve um poema, né? Quão insondáveis são os seus juízos, em quão inescrutáveis os seus caminhos. Dito isso por Paulo está falando, querido. Paulo diz que os juízos de Deus são insondáveis. E pensa comigo, irmão, o que é insondável? O que é uma sonda? Quantos aqui já fizeram aquele exame endoscopia, né? Alguém já fez? É bom demais, né, irmão? É maravilhoso, né? Vai botando a borrachinha na garganta, quando tira, vomita, né? Assim, é uma benção. Então, irmãos, pensa comigo, é mais ou menos isso, para a gente entender. É como uma endoscopia, que é colocada em nós, e assim mesmo vai revelando aquilo que está lá no oculto, está lá dentro do oculto. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, que é insondável. O juízo de Deus, ele é insondável. Amado, através da sonda, né? Há uma câmerazinha que, quando vai lá no fundo, lá do estômago, vai buscando, ele vai filmando tudo, e ali vai descortinando, vai descobrindo tudo que está em oculto. Assim é a endoscopia. Então pensa comigo, querido, o que Paulo quer dizer com isso? Paulo diz que é impossível entender o juízo de Deus. Paulo está dizendo, é impossível entender o juízo de Deus. Por quê? Porque eles são insondáveis, eles são inescrutáveis, eles são impenetráveis. Não tem como você penetrar, eles são incompreendidos. Não tem como você entender isso humanamente, não tem como entender. Por isso que eu digo, irmão, se você quiser entender Deus, você vai ficar maluco, você não vai entender. Como é que eu posso entender um homem que cospe no chão, faz um lodo, bota no olho de um cego, e esse cego abre os olhos e enxerga? Como é que eu posso entender isso humanamente? Humanamente não dá para entender. Mas as coisas de Deus não se discernem na carne, irmãos. As coisas de Deus se discernem no Espírito. Você está entendendo isso, irmão? É no Espírito Santo.
É o Espírito que habita em você, que Ele descortina, Ele te revela aquilo que está em oculto, Ele vai te revelando. É a sonda. Como é que eu posso conhecer as coisas de Deus? A sabedoria é como essa sonda, que vai lá, penetra no profundo das coisas de Deus. Essa é a sabedoria que é dada pelo Espírito Santo. E que em nenhum livro você encontra sabedoria, em nenhuma faculdade você vai encontrar essa sabedoria, porque essa sabedoria somente o Espírito Santo Ele pode lhe dar. Só o Espírito Santo, irmãos. Portanto, se nós não podemos entender os caminhos de Deus, e nós não podemos entender o juízo de Deus, como é que nós podemos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, irmãos? Como é que eu posso saber se os caminhos de Deus eu não posso penetrar, se eles são inescrutáveis, eu não posso chegar na profundidade? Como é que eu posso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Através da sabedoria, pedindo a Deus: Senhor, me dá sabedoria, eu quero entender qual é a tua vontade para a minha vida. Eu quero entender, Senhor, o que o Senhor tem para mim. O que o Senhor tem para mim aqui nessa igreja? Você já parou para pensar nisso, irmão? Você já parou para pensar que você está aqui não como um número de membros? Porque você não é o número 225, 226, 227, não. Você não está aqui por isso. Você já parou para pensar nisso, em nome de Jesus? Você já buscou esse Deus: Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Pensa comigo, quantas igrejas nós temos aqui nesse bairro, irmãos? Centenas de igrejas, talvez dezenas, não sei. Mas temos muitas igrejas. Por que que Deus te colocou aqui? Você já perguntou isso para Deus? Ou você está aqui porque você gosta do pastor Paulo, pastor Manuel, pastor Maurício, eu gosto do irmão que está ao meu lado? Você acha que Deus só trouxe você aqui para isso, para gostar da gente? Você acha que Deus só te colocou sentadinho aí para você ficar fazendo número? Porque nós precisamos crescer a igreja em número. Não é esse o propósito de Deus, querido. Agora, certamente, Deus tem um propósito com cada um de nós. Eu queria ouvir mais um amém. Deus tem um propósito com cada um de nós. Deus tem o porquê você está aqui. A vida a gente vai para um lugar, a vida a gente sai de uma igreja, vai para outra, uma igreja pequenininha, uma igreja pobrezinha, aquela igreja que é lá no fim do mato, a gente olha e diz assim: meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Uma igreja que não tem nada, porque a gente está esquecendo de perguntar para Deus: Senhor, me dá sabedoria, porque eu quero entender na profundidade, o que tu queres comigo aqui? O que o Senhor quer comigo aqui? Você crê que Deus te dá isso, querido? Eu creio. Através da sabedoria de Deus, Ele nos dá para que através dessa sabedoria dEle, nós possamos entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Pastor, como é que eu posso entender se isso é de Deus ou não? Busca sabedoria. Discernimento é outra coisa. Pastor, eu quero discernimento. Você tem que ter sabedoria. Você tem que aprender a mastigar com os dentes do cérebro, entender aquilo que está sendo falado, entender a vontade de Deus, que ela é soberana, ela é perfeita, ela é agradável, ela é boa. Então isso nós precisamos buscar em Deus. Senhor, diz para mim, Deus, qual é a tua vontade na minha vida? Que Deus fale contigo nessa noite, meu irmão, minha irmã, e Deus continue tratando conosco. 1 Coríntios capítulo 3, verso 19 ao verso 20, o Senhor vai dizer assim: porque a sabedoria desse mundo é o que? Loucura diante de Deus. A sabedoria do mundo, portanto o mundo ele tem a sabedoria dele, mas essa sabedoria é loucura, porque ela não discerne as coisas de Deus. Então a sabedoria do mundo, ela é loucura, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos, o que, irmãos? Vãos. Mas não são sábios. Mas só que a palavra de Deus diz que o pensamento deles, que a sabedoria deles é vã.
Olha como é que você pode ser mais sábio do que o mais sábio aí desse mundo. Porque nós buscamos sabedoria para entender os propósitos de Deus, irmão. Não é? A coisa é profunda demais. A coisa é muito profunda. Falar da sabedoria de Deus, a gente vai ficar o ano inteiro aqui falando desse assunto. Porque é profunda, a gente tem que entrar na profundidade de Deus. Tiago, no capítulo 3, no verso 13 ao verso 17, ele vai dizer algo para nós aqui também, irmãos, que é tremendo. Capítulo 3, verso 13 ao 17, ele vai dizer: quem entre vós é sábio e inteligente? Ele está perguntando: quem aqui é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, ela é animal, ela é o quê? Demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, essa que nós buscamos, essa que vem de Deus, essa que vem do alto, é primeiramente, o que ela é, irmão? Diga comigo: pura. Essa sabedoria, ela é pura. Depois ela é pacífica. Os sábios que buscam sabedoria em Deus, eles são pacíficos, agentes da paz. Então ele é aqui, ó, ele é pacífico. O que mais? Ele é indulgente, ele é tratável. O que é tratável, pastor? Aquele que se deixa tratar, que se deixa cuidar, aquele que aceita os açoites vindos de Deus, aquele que aceita quando Deus diz assim: você vai sair desse ministério, você vai sentar no banco. Sabe o que é isso, irmão? É tratamento. Aquele que é tratável. Fulano, hoje você não prega mais durante o ano nessa igreja, porque você está em tratamento. Ele disse: sim, senhor. Amém, Senhor. Essa é a tua vontade, meu Deus. Então eu ficarei aqui nesse banco sendo tratado. Você está entendendo isso, amada igreja? Porque ele é tratável, ele é pleno de misericórdia e de bons frutos, ele é imparcial. E ele termina dizendo: ele não tem fingimento, não é fingido. Ele aceita o tratamento de Deus, aceita os cuidados de Deus e não é fingido. Obrigado, Senhor, eu estou sendo tratado. Oh, que bênção, irmãos. Sabedoria humana não pode penetrar no impenetrável de Deus. Sabedoria humana não penetra no profundo de Deus, irmãos. Quem penetra no profundo de Deus são os sábios do Senhor. Por isso que quando a gente fala certas coisas na Bíblia, irmão, tem coisa na Bíblia que só para crente. Só crente, juro, só crente. Vamos esquecer que nós somos pessoas espirituais, nós somos cristãos, nós temos Bíblia, temos conhecimento, temos sabedoria. Vamos esquecer tudo isso aqui. Eu vou contar uma história para você. Um homem pegou uma vara, bateu no mar, o mar se abriu e mais de quase 3 milhões de pessoas passaram em pé enxuto. Você crê? Não, você não crê. Humanamente não, Carlinhos. Amém, pastor? Pastor, humanamente, pastor, o homem estava morto de 4 dias, sabe o senhor Manuel? 4 dias morto. Aí foi lá, o cidadão gritou: sai daí, seu fulano. Ele saiu e 4 dias morto. O senhor acredita? Não. Humanamente não. Tem coisas na Bíblia que humanamente você não vai entender e não vai acreditar, porque essa palavra se discerne no espírito. Mas quando a gente diz: ele tocou na rocha e a rocha jorrou água, a gente diz: glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque eu creio que isso é de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em mim, e esse Espírito revela isso que está em oculto nessa palavra. Revela que é de Deus isso aqui. Ele abre a boca e diz: haja luz, e houve luz. Mas só assim, tão simples, de flash. Mas é simples mesmo. É simples.
Uma virgem engravidou. Ah, mas essa gravidez não foi com uma relação normal não, viu? Foi um anjo. Pensa humanamente isso, irmãos. Por que você crê nisso? Porque o Espírito Santo habita em você. Por isso você crê. Como é que pode entender essa palavra racionalmente? Como é que eu posso estudar isso aqui? Eu vou fazer teologia em qualquer faculdade desse mundão aí. Eu só vou ter conhecimento da palavra, mas eu não vou me aprofundar na profundidade da palavra, nos mistérios dessa palavra, porque ela vai ser revelada somente do Espírito. E só com sabedoria e não com conhecimento. Portanto, busque sabedoria de Deus. Busque, Senhor, eu preciso de sabedoria, porque eu quero entender o que está aqui, Senhor, embutido nessa palavra. Aí Deus começa a descortinar, sabe, seus olhos, a sua mente se abre, com sabedoria, irmãos. Você quer saber qual é a vontade de Deus para o resto da sua vida, irmão? Você quer saber, querido? Quer saber qual é a vontade de Deus para o resto da tua vida? Você quer saber, casal? Quer saber, minha irmã? Qual a vontade de Deus para o resto da tua vida? Quer saber, Julinho? Encha-se do Espírito Santo. Encha-se. A palavra do Senhor diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. E você saberá qual é a vontade de Deus para o resto da sua vida. Busca isso em Deus, Senhor, cheio do teu Espírito. Aí Deus começa a te revelar qual é a vontade dele para o resto da tua vida. A gente cometeria menos bobagem na vida se nós buscássemos sabedoria de Deus. Por que muitos vão atrás de profeta, querido? Até o fim do mundo tem gente que vai até caixa-prego lá atrás da irmã Doquinha, do Coquinho, porque ela é a irmã que ela tem uma sabedoria, tem um negócio com ela. Por que isso, irmãos? É muito simples de entender. Porque não conhece a vontade de Deus. E se você não conhece a vontade de Deus, você se deixa levar por qualquer vento de doutrina. Qualquer vento te tira da presença de Deus. Qualquer vento vai te direcionando para qualquer lugar. Porque você não sabe qual é a vontade, você não sabe qual é a direção de Deus para você. Então você vai se deixando levar. Aí você procura a irmã Doquinha da perna cabeluda, porque ela é uma irmã que, ela vai lá nos retetés da vida, o ripa, ela vai contar tudo. Eu vou lá naquele irmão lá do sapatão de fogo. Eu vou lá. Por que você vai lá e por que você não vem aqui, Vem aqui. Porque aqui, irmão, aqui tem toda a revelação de Deus para a tua vida. O que Deus quer para a sua vida está na palavra, não está em um homem, está na palavra. É a palavra de Deus. Mas é mais confortável buscar a irmã Doquinha, é mais confortável buscar o irmão do sapato de fogo, do que eu gastar tempo em oração, em leitura, em busca de Deus. Querido, pensa comigo qual é o propósito nisso, de buscar esses profetas. Esse é o mesmo espírito, esse é o mesmo propósito que o ímpio procura uma cartomante, é o mesmo propósito. É saber o que vai acontecer amanhã. Eu quero saber do meu futuro. Aí vai lá e procura a irmã Doquinha, porque quer saber o que vai acontecer amanhã. É o mesmo espírito, é o mesmo propósito que se lê um horóscopo. É o mesmo propósito, não tem diferença nenhuma. Falta de sabedoria, irmãos. Falta de sabedoria, falta de buscar em Deus. Deus tem tudo para a tua vida, meu irmão. Deus tem tudo para a tua vida. Deus tem a direção para essa igreja. Você está entendendo isso? A gente não precisa buscar, vou buscar num pastor, num bispo, qual é a direção para nós? Não! O Espírito Santo, ele tem a direção da igreja. A igreja, irmãos, ela é um corpo vivo. A igreja é um corpo vivo. Pensa no que eu vou lhe dizer agora. Ela pode não estar
caminhando na direção que você queria, mas se ela estiver na direção de Deus, vai tudo bem. Porque não é o que você quer, não é o que eu quero, é o que Deus quer, é conforme Deus quer. Muitas pessoas entendem que o profeta é aquele que revela o futuro, irmãos, e a maioria está atrás de saber do futuro por terem medo dele, e porque perderam a capacidade de viver o presente na fé em Deus, e porque não vive o presente ligado em Deus, aí vai procurar na irmã Doquinha, vai procurar num profeta a visão do futuro, o que vai acontecer amanhã. Perdeu a fé, perdeu a capacidade de discernir, perdeu a capacidade de entender, perdeu essa capacidade. Por que Deus te trouxe aqui hoje, irmãos? Para te despertar para uma vida diferente, te despertar para uma vida mais profunda com Deus. Deus te quer penetrando no mais profundo, sabe? Eu acho que a gente está andando muito raso. Você pode mergulhar mais, irmão. Você pode mergulhar mais. Porque grande parte das pessoas está desesperada por querer conhecer o futuro, irmão. Porque viveram um passado desesperador. Aí, por ter vivido um passado desesperador, pega esse passado e traz para o presente, transforma o presente num inferno e não consegue ter visão do futuro. Aí vai buscar nos outros, ao invés de buscar em Deus. Deus dá o dom da sabedoria para que seja revelada a sua vontade na nossa vida. No tempo que nós estamos vivendo, irmão, a gente está vivendo um tempo de calamidade, em que o mundo inteiro ele geme com essas barbáries. O mundo inteiro está gemendo com o princípio de dores, e é necessário a gente discernir que espírito é esse que está rondando esse mundo. É necessário a gente ter essa sabedoria, esse entendimento, entender o que está ao nosso redor, para a gente não ser enganado. A gente está vivendo dias muito difíceis, irmãos. Eu não sei se você concorda comigo, mas se você concorda, diga amém. Quantos estão vivendo hoje a fim de se dar bem, irmãos? A gente só vê isso. A gente vê um mundo completamente perdido, e se a gente não tiver sabedoria dada por Deus, a gente vai nesse mesmo ritmo, vai em busca de coisas, de negócio, de poder. A gente só vive em busca disso, porque não estamos buscando a sabedoria que vem do alto. Não há nada que a gente consiga comprar, irmãos, com dinheiro. Não há nada que traga a sua paz com dinheiro. Só Deus pode trazer paz. Só Deus pode fazer de nós pessoas diferentes, pessoas melhores. E não é sobre aquilo que você tem, mas sim sobre o quanto você tem de Deus dentro de você. É isso que é necessário buscar. Porque eu sempre digo para a igreja, o diabo não está preocupado se você tem dinheiro ou não. Não está preocupado se você tem que ter um carro zero, sabe, irmão, se você tem uma moto bonita, não está preocupado com isso não. O diabo não está nem preocupado com a tua conta bancária. André, se a tua empresa vai bem ou não, o diabo não quer saber disso. Isso não interessa para ele. Que é isso, pastor? Mas ele vai entrar nas minhas finanças, querido. Sabe o que interessa para o diabo? É saber o quanto você tem de Deus dentro de você. É isso que ele está preocupado. Porque é o quanto você tem de Deus dentro de você que vai fazer toda a diferença, e não a tua conta bancária. É o quanto você tem de Deus. A humanidade, irmãos, ela tem sido regida ao longo do tempo pelos mais fortes, pelos mais poderosos, pelos cientistas, pelos sábios. Por quê? Porque a humanidade não tem o conhecimento que nós temos. E se nós pararmos para pensar no que esses poderosos estão fazendo com o mundo, a gente está vendo aí o que eles estão fazendo, o que está acontecendo com esse mundo. Irmãos, busca isso em Deus. Senhor, me dá um espírito manso, um espírito diferente. Eu preciso ter mansidão, eu preciso ter sabedoria, eu preciso ter discernimento, eu preciso ter direção dada por Deus. Deus te dá a direção certa, irmão. Irmão, quando eu estava lendo essa palavra, quando eu estava estudando isso, eu falei, meu Deus, quanta coisa eu preciso buscar em Ti. A gente pensa que já chegou lá, mas não chegou. Você está caminhando para lá, mas ainda não chegou, ainda tem mais. Você pode entrar mais, ir mais além, mais profundo. Sabedoria, irmãos, ela se manifesta em situações específicas.
Primeiro eu quero deixar registrado lá em Lucas, no capítulo 9, no capítulo 21, perdão. Aqui o Senhor já está falando do princípio das dores, do final dos tempos. Eu vou acelerar um pouquinho, eu tenho 10 minutos para terminar e certamente eu vou terminar dentro do tempo, em nome de Jesus. Verso 9 ao verso 21, vai dizer assim: quando ouvires falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhe disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão. Você está sendo perseguido em algum lugar, irmão? Então fica tranquilo, está na Bíblia. Entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome, perseguido por causa do nome de Jesus. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca. E que mais, irmão? Que mais? Sabedoria. Está falando de meio a essa calamidade, meio a tudo isso que você vai presenciar, que você vai participar, talvez como vítima disso tudo. Deus vai lhe dar boca, lhe dar sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem, e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, ou seja, a família se levantar contra você, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Sabedoria se manifesta em algumas situações, e a primeira que eu quero destacar, querido, vai vir um tempo de perseguição, até os da nossa casa nos perseguirão, é o que diz a palavra de Deus, ou seja, irão nos entregar, por causa da sua fé. E eu lhe pergunto, isso já aconteceu com você? Alguns da tua casa já se levantou contra você por causa da sua fé? Isso é bíblico, irmãos. Isso está na Bíblia. Nós estamos vivendo um tempo calamitoso, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo difícil até dentro da igreja. É difícil acreditar. Existem 3 P's que eu digo que é difícil a pessoa acreditar nesses 3 P's. Primeiro, você acredita em político? Não acredita. Está difícil acreditar em político. Acredita em polícia? Também está difícil acreditar em polícia. E o terceiro, acredita em pastor? Está difícil, irmãos. Está difícil acreditar em pastor. O que a gente está vendo é essa calamidade que nós estamos vendo acontecer. Está terrível, irmão. Então a gente está vivendo dias muito difíceis dentro da igreja, fora da igreja. Há dias difíceis. Só acredita em pastor aquele que acredita na palavra. Só. Porque quando você discerne essa palavra com sabedoria, com entendimento, você consegue discernir tudo que está sendo falado no altar. Não se deixar levar por ventos de doutrina. Você está entendendo, querido? Não se deixar levar por vento de doutrina. Então, quando você vê um pastor cometer um monte de atrocidade, você volta-se para a palavra. E você não se escandaliza, porque está na Bíblia. Está na Bíblia. Que são lobos vestidos de ovelha. São lobos vestidos de ovelha. Por que a gente às vezes fica assustado? Meu Deus, o que aconteceu? O que está faltando? É sabedoria, é conhecimento da palavra. E quando você entende, você não se assusta com nada disso, você simplesmente diz: Senhor, é fim dos tempos mesmo, porque está na tua palavra. A ideia é que a igreja deveria ser uma igreja primitiva, irmãos, está muito longe de ser uma verdade. E nós tivemos aqui no nosso congresso de missões, nós estivemos falando sobre devolva a minha igreja. Que igreja é essa? A igreja de Atos dos Apóstolos. Por isso que nós falamos o tempo inteiro, que o pastor deu uma aula fantástica sobre isso. Se você puder, pegue na internet.
O que diz a palavra do Senhor em Atos capítulo 2, versos 46 e 47? Ele vai dizer assim: diariamente eles faziam o que, irmãos? Olha como é que era a igreja lá atrás, olha, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com o quê? Com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o que o Senhor fazia, irmãos? Acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O que eles faziam no passado? Dividiam pão de casa em casa. Hoje nós olhamos para o pão e a gente não diz mais o nosso pão, a gente fala o meu pão. Hoje o Pai não é mais nosso, hoje o Pai é meu Pai. A gente está muito egoísta, está levando para o lado do egoísmo. Como é que nós queremos ser essa igreja primitiva desse jeito? Essa igreja primitiva foi lá atrás. O que nós estamos vivenciando hoje é uma calamidade, irmãos. Eles repartiam pão de casa em casa, havia uma preocupação com os outros, havia preocupação, porque a tua lágrima era a lágrima dos outros, a tua alegria era a alegria do outro. Hoje até os nossos louvores são pobres demais. Até o louvor é pobre, porque o louvor é só o eu, é me dar, eu quero, é para mim, tomei e pisei. Louvor é para Deus, a glorificação é dele. Quando eu ouço dizer que a igreja está crescendo assustadoramente, irmãos, eu fico preocupado com esse crescimento, sabe, pastor? Eu costumo dizer, irmãos, que nem tudo que cresce é Deus que deu o crescimento, e nem tudo que quebra foi o diabo que quebrou, nem tudo. Mas pastor, como é que eu vou entender isso? Busca sabedoria. Aí você não se deixa levar por esse vento de doutrina. Como é que os seus olhos são descortinados? Com sabedoria. Aí você não vai lá no culto de descarrego mais, aí você não vai lá mais, entende, querido? Eu vou porque a minha igreja tem um culto de libertação. Que culto de libertação? Onde é que você viu isso? Onde é que nós vimos isso, pastor? Culto de libertação? Onde está escrito na Bíblia que eu preciso de culto de libertação? Eu preciso da palavra de Deus, porque a verdade ela liberta. Não sou eu que digo, é Jesus que diz em João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. E no verso 36 ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente tu serás livre. Não, mas eu vou fazer o culto da libertação. Culto de libertação promove pastor, é para promover pastor. Eu falo isso sem nenhuma demagogia, sem nenhum medo, nem rancor. Eu não tenho medo de errar no que estou falando. É promoção do pastor, é promoção da denominação. Não, na minha igreja tem culto de libertação. Aqui nessa igreja tem libertação todo culto. Porque que liberta é a palavra. A palavra, quando você escuta aqui, que você busca em Deus. Senhor, eu quero entender o que esse pastor está pregando. Por isso que eu oriento você, irmão. Se é pastor Manuel, pastor Maurício, pastor Paulo, feche seus olhos, vai ouvir a palavra, esquece o pastor. A gente fica preocupado: é o pastor Manuel, meu Deus, pastor Manuel. O que é pastor Paulo? Deus me livre, não, pastor Maurício, né? Irmão, em nome de Jesus, venha para a igreja com um único propósito. Fala comigo, Senhor, fala comigo. Quem quer pregar hoje? É o irmão, é o pastor, é o diácono Júlio. Fala comigo, Senhor, fala comigo, fala comigo. Fala comigo, Deus. Fala comigo, fala comigo, fala comigo. Fala comigo. Mas a gente vem para a igreja armado. Se for o diácono Carlos, não, eu vou embora. Tem que ser o pastor Manuel, que é cabeção, é sábio. O que falta em nós, irmão? Sabedoria. Sabedoria é dizer: Senhor, eu quero entender o que está sendo falado aqui. Eu quero entender o que está sendo falado, para não me deixar levar pelos ventos de doutrina. O que mais a gente vê aí, querido, é escândalo. E a gente está se deixando levar pelos escândalos, porque nós não estamos tendo sabedoria para saber entender tudo que está acontecendo lá fora. Está na Bíblia.
Deus não deixou a igreja desinformada. Deus não nos deixou sem informações. Nós temos informações dadas por Deus. Você quer conhecer o que vai acontecer amanhã nesse mundo? Venha na Bíblia. Pastor, é nação contra nação. Pastor, olha o que está acontecendo lá na Venezuela. Agora lá vem o gordinho lá, o Quinjirimun e tal, lá o Jirimun junto com o outro lá e tal, e o Jirimun não entra em acordo com o outro. Pronto, está a guerra. Que isso, irmão? Você assustou por quê? Por que você assustou? Você não leu na Bíblia, não? Nação contra nação. O que? O pai matou o filho matou o pai. Pai contra filho, filho contra pai. Está assustado por quê? Porque você não tem sabedoria. Não busca na Bíblia. A gente se escandaliza com tudo, se assusta. Irmão, eu queria terminar, mas o tempo está terrível. Obrigado aí os irmãos não vai dar para terminar isso tudo, irmão. Mas eu quero só enxugar isso aqui. Paulo escreve uma carta à igreja mais carnal do Novo Testamento. A sabedoria, ela se manifesta, irmão, para solucionar conflitos que haviam na igreja. Porque os irmãos, eles não sabiam lidar com os conflitos, eles procuravam juízes no mundo para resolver os conflitos internos. Isso está registrado na palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios 6, versos 5 a verso 7, vai dizer a palavra assim: para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade. Olha o que Paulo está falando para a igreja. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? Olha, ou seja, ele está dizendo assim: se vão fazer a igreja passar vergonha, vou envergonhar a igreja. O só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. Então Paulo está dizendo: não tem nenhum sábio no meio de vocês para resolver esse problema. Você tem que ir no juiz lá fora. Irmãos, o que tem de igreja na justiça, e não é igreja na justiça por falta de pagamento, não, é porque um rachou a igreja, aí mete a igreja na justiça, porque o pastor errou, eu tenho que tomar o templo. Aí vem um monte de gente e se reúne para dividir a igreja e tomar a igreja. Tem uma igreja em Friburgo que vive na justiça até hoje, que querem tirar o pastor de lá, querem tomar o templo, porque o importante é o templo. Você está entendendo, irmão? Como se o patrimônio da igreja fosse o templo. O maior patrimônio dessa igreja é você, meu irmão. O maior patrimônio da igreja são os pastores dessa igreja, a família dos pastores dessa igreja. É você que é membro da igreja com a sua família. É o maior patrimônio que nós temos aqui dentro. Não é o templo. Mas Paulo está dizendo: vocês não têm entre vocês um sábio que possa solucionar esse problema. E levanta contenda, irmão contra irmão, irmão contra irmão. Vamos dividir. Você sabe o que mais divide a igreja, irmão? Você não vai se assustar com isso. É a má interpretação sobre o Espírito Santo de Deus. O quê? A igreja fala em língua? Não, não pode falar em língua. O outro fala em língua? Não, não fala em língua. E tal, e racha a igreja, porque não entende nada, não tem sabedoria. Se falta sabedoria, entra contenda, irmãos. O que a igreja tem contenda? Falta de sabedoria. Eu quero finalizar essa palavra, irmãos, lendo com você, para nós encerrarmos. Eu já quero convidar você a se colocar de pé. Coloca para mim aí, irmãos, Provérbios capítulo 4, verso 5 ao verso 27. Acompanhe comigo essa leitura para a gente estar encerrando. Que diz a palavra do Senhor aí, irmãos? Já está aí, querido? Leia comigo. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, nem dela te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Ela quem?
A sabedoria. Está dizendo aqui, o princípio da sabedoria é o que, irmãos? Adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuís, adquire o entendimento. Estima e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Que coisa linda, irmãos. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Isso é a palavra de Deus, irmãos. Isso é a palavra de Deus para nós. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Por quê? Porque é sábio. Se você for afoito, não vou tentar não, calma, você é sábio. Sabedoria dada por Deus. Retenha a instrução e não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. Aleluia. Não entre na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono. Se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências, mas a vereda dos justos é como, ó, pastor Maurício aí, ó, é como a luz da aurora, né, pastorzão? Como a luz da aurora, que vai o quê? Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o quê? Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Olha que conselho, irmão. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Como é possível tudo isso, irmãos? Com sabedoria. Aí ele encerra, o verso 7 é tremendo. Coloca aí para mim, irmão. Último versículo, verso 7. Engasgou lá. Capítulo 4, verso 7. Ele vai dizer assim para nós. Presta bem atenção, para nós guardarmos essa palavra e ir para casa e dizer assim: Senhor, obrigado porque eu preciso disso. O que está dizendo aí, irmãos? Capítulo 4, no verso 7, ele vai dizer: o princípio da sabedoria é, adquire o que? A sabedoria. Sim, com tudo que possuís, adquire o entendimento. Então, querido, busque a sabedoria em Deus. Você quer saber tudo que vai acontecer no teu amanhã? Busca sabedoria. Senhor, eu preciso saber da palavra de Deus. Me dá sabedoria, eu preciso entender isso aqui. Essa palavra você consegue discernir no Espírito, irmão. Só com sabedoria dada pelo Espírito Santo. Não adianta você querer estudar. Vou estudar, vou fazer teologia. Vou para a faculdade aí fazer teologia porque eu quero entender a Bíblia. Não, querido. Você pode estudar a Bíblia toda, passar anos estudando e mesmo assim não entender nada. Se você não tiver sabedoria dada por Deus, você vai continuar errando e continuar errando. A maior sabedoria que eu penso que a gente pode buscar
é a capacidade da gente discernir a nós mesmos. Capacidade que você tem de conhecer a si mesmo, se conhecer. Curve sua cabeça, irmão. Senhor, é o Teu Espírito quem concede a nós sabedoria, Pai. Só o Teu Espírito pode nos dar sabedoria. Deus, por mais que a gente estude, que a gente leia, compre livros e mais livros, leia livros de filósofos, de teólogos, não, Senhor, nós não vamos ter sabedoria, se não vier de Ti. Ó Deus, concede ao Teu povo sabedoria, Pai, para que nós não venhamos a ser enganados pelos ventos de doutrina, por tudo que estamos vendo lá fora, Senhor, a vergonha que muitos estão cometendo com a Tua igreja, Senhor, coisas vergonhosas, vexaminosas. Ó Deus, nos dá sabedoria, Deus, sabedoria para conduzir nosso ministério, sabedoria para conduzir essa igreja. Dá sabedoria ao Teu servo, Pai, para conduzir esse lugar que o Senhor plantou aqui, essa igreja que o Senhor colocou aqui com propósito. Dá sabedoria ao pastor Maurício, Pai, que ele não venha perder a visão, a direção, Pai, que o Senhor lhe tem dado. Continua abençoando o pastor Manuel, Senhor, no seu ministério, Deus, nesse ministério de ensino que seu servo faz com tanto amor, com tanto cuidado, com tanta sabedoria, Pai. Continua usando ele, continua usando cada membro dessa igreja, Pai, os diáconos, os líderes, mas usa-os com sabedoria, Pai. Ó Deus, muito obrigado pela Tua presença aqui. Nós Te louvamos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declara, querido, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele
Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, querido.